Hoje vamos dar início, propriamente este curso, talvez o mais importante, o mais belo que se possa fazer, que é o curso As Maravilhas da Santa Missa. A Santa Missa explicada parte por parte. Porque de qualquer ato que se faça na terra, nenhum ato supera o valor de uma Santa Missa. Nós devemos recordar justamente a frase, é a frase da qual eu vou dar início a esse curso hoje, que é a frase do Padre Pio de Pietrelcina, que era impressionante esse grande santo, que às vezes ele disse que ele celebrava de modo rápido, até chegar o momento da consagração. Quando chegava assim o momento da consagração, ele chegava a ficar mais de 1 hora em êxtase. 1 hora ele ficava assim parado no momento da consagração. E uma vez perguntaram ao Padre Pio de Pietrelcina, qual o valor de uma missa. E aí ele respondeu desse modo, ele disse: a missa é infinita como Jesus. Pergunte a um anjo o que é a missa e ele responderá: em verdade entendo o que é e por que se oferece, mas não posso entender quanto valor tem. Um anjo, 1000 anjos, todo o céu sabe isto e pensa assim. Tem outra frase a respeito da Santa Missa, que esta não é de um santo, mas vou recordar aqui, porque dentro da história ela entra. Tinha um rei francês, mais ou menos por volta do ano de 1590, esse rei francês que se chamava Henrique IV, ele era protestante, e aí uma vez disseram assim, que os católicos, logicamente, não queriam aceitar que um rei fosse coroado, um rei protestante, e aí disseram assim, e ele se fazia, ficando assim meio termo, não dizia, disse: nós queremos saber se você vai ter que participar de uma missa. E aí ele diz a frase famosa assim: Paris bem vale uma missa. Mas essa frase que ele diz, Paris bem vale uma missa, a gente tem que inverter essa frase. Uma missa vale muito mais do que muitas Paris. Uma missa, por quê? Porque ela tem um valor infinito. Se todas as graças concedidas a toda a humanidade, uma só missa teria este valor suficiente. E já aproveito na introdução para mais ou menos dizer o que deve ser a conclusão deste curso sobre a Santa Missa. Primeiramente nós compreendemos o valor de uma Santa Missa, mas a missa é algo tão alto, tão importante, que ela sempre vai cair dentro daquilo que a gente chama do mistério. Justamente quando a gente termina a consagração, eu já estou adiantando aqui umas partes da missa, quando se termina a consagração, qual é a frase que o sacerdote diz? Que é: eis o mistério da fé. Por quê? Porque o que é o mistério? Tantas vezes a gente tem a impressão que o mistério é aquilo que é algo incompreensível, mas o mistério não é aquilo que é algo somente incompreensível. O mistério é que de tal maneira a compreensão disso é muito maior do que aquilo que eu posso entender, que eu entendo muito, mas nunca vou entender a totalidade, por isso sempre vai cair dentro do mistério. Então a Santa Missa, ela tem este aspecto de mistério. E eu, como dizia, qual é a conclusão? Eu posso dizer que no mundo de hoje, em que vivemos, tão paganizado, basta dizer agora que no momento que nos estamos reunindo aqui para fazer um curso sobre a Santa Missa, está outro grupo de pessoas bem maior do que o nosso, inclusive lá nos Estados Unidos, em Boston, fazendo um congresso de satanismo, para saber como é que eles vão destruir a influência da igreja, uma coisa pública, de uma associação que vai tomando raízes por todo o mundo, de satanismo, para destruir. Um dos primeiros desejos deles é de extinguir todo e qualquer tipo de símbolo religioso nas repartições públicas, qualquer manifestação da fé de modo público. Esse é um dos interesses dele. Embora que aqui no Brasil a gente às vezes possa não ter encontrado diretamente isso, mas o mesmo processo está sendo feito, de distanciamento de Deus, de tudo quanto é dos acontecimentos relacionados com a nossa sociedade. E aí vamos ver primeiro, como introdução, quais são os comentários dos santos sobre a Santa Missa. É interessante a gente compreender o que é um santo. É um fato lindíssimo que eu gosto de recordar, de uma criança
de uma criança que uma vez numa aula de catequese, ela foi participar numa catedral lindíssima, catedral toda medieval, a catedral gótica, toda cheia de vitrais, e no meio desta participação desta criança, essa aula de catecismo, a professora ia explicando, de acordo com cada vitral, a história dos santos, que estavam narrados ali dentro daqueles vitrais. E quando a criança voltou à sua casa, tinha um tio, ateu, pagão. Esse tio, ele chegou para a criança e perguntou: o que você estava fazendo? Ela disse: eu estava tendo uma aula de catecismo na catedral. E aí ele perguntou: e o que você aprendeu? Ele perguntou: eu aprendi a vida dos santos, vendo os vitrais. Aí ele disse assim: e o que é um santo? Uma pergunta difícil a ser feita. O que é um santo, a definição de um santo? A criança respondeu para ele assim: os santos são aqueles que deixam de passar a luz através deles, e a luz deles chega até nós, né? E o santo, é a resposta perfeita. Por quê? Porque o que é Deus? É propriamente a luz. E o santo, quando a luz bate no vitral, ele adquire a cor do vitral, que é o vermelho, o azul, o verde, chega até nós de um modo mais colorido. E o que é o santo? O santo é cada cor, é uma representação de uma cor, de uma manifestação de Deus a cada um de nós. Então, os santos são o que? Esta manifestação de Deus a cada um de nós. E vamos ver agora o que os santos falam a respeito da Santa Missa. Como já começamos com o Padre Pio, tem uma frase dele que diz o seguinte: seria mais fácil que o mundo sobreviva sem o sol do que sem a Santa Missa. Então é mais fácil sobreviver o mundo sem o sol do que sem a Santa Missa. A gente sabe que se o sol passasse por 3 dias sem aparecer, já no segundo dia todas as plantas, tudo começava a morrer, e entrava aquilo como são nos polos, viraria tudo gelo. Então é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Um outro santo, Santo Inácio de Antioquia, meu patrono, né? Meu Santo Inácio de Antioquia, este santo que alguns acreditam que ele foi discípulo. Ele foi discípulo alguns até chegaram a atribuir que ele é do primeiríssimo tempo da igreja. Ele é discípulo dos apóstolos. Ele é um daqueles que são chamados padres apostólicos, ou seja, aqueles que tiveram contato com nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ouviu da boca daqueles que viram nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Inácio de Antioquia é ele da qual a primeira vez aparece dentro dos escritos. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 102, assim, ou seja, São João tinha morrido no ano já por volta do ano 90, do ano 92. Ele conheceu vários dos apóstolos, e Santo Inácio de Antioquia é o primeiro a citar a palavra Eucaristia, com este nome, né, que quer dizer ação de graças. E Santo Inácio de Antioquia, aquela frase lindíssima que Santo Inácio, quando ele foi preso, uma das cartas mais belas dos primeiros anos da Igreja Católica de Santo Inácio, tanto que alguns discutiram, queriam pôr as cartas de Santo Inácio dentro da Bíblia, de tal maneira ela tinha um efeito para os primeiros cristãos. E quando Santo Inácio foi preso, o que quiseram fazer com ele? Quiseram pôr Santo Inácio, puseram dentro de uma gaiola. Ele foi levado, foi percorrendo várias cidades de Antioquia até chegar em Roma, e no meio do caminho ele foi convertendo as pessoas, inclusive converteu os soldados que estavam em torno dele. Ele já estava idoso, e aí disseram: vamos lhe libertar. E ele falou: não façam isso não, porque eu já estou idoso, eu quero garantir morrer mártir, eu quero ir para o céu direto, não quero fazer uma etapazinha ali no purgatório não, eu quero ir para o céu direto. E aí ele não deixou, ele foi convertendo. E aí quando Santo Inácio, ele escreve uma carta, e ele, dentro da gaiola que ele estava preso, ele escrevendo uma carta, e ele que dá essa definição: eu quero que meu corpo, né, ele morreu no Coliseu, né, sendo martirizado pelos leões que avançavam sobre o corpo dele, e ele disse: eu quero, assim como um trigo é triturado e se transforma em farinha, esta farinha depois é feito o pão, e esse pão depois é transubstanciado na Eucaristia, assim eu quero que meu corpo também seja triturado pelos dentes do leão,
e que esse meu corpo seja oferecido como uma hóstia pura a Nosso Senhor. Ele dizia, assim como a uva, ela é amassada, ela é triturada e depois se transforma num vinho, e vinho é depois derramado dentro do cálice e passa a ser o sangue de Cristo, assim também eu gostaria que meu sangue também seja triturado. E aí tem o fato, é muito bonito, que quando ele vai morrer, quando os leões, ele faz assim uma oração, e os católicos pediram que sobrasse alguma relíquia dele, e ele faz uma oração a Deus para que sobrasse algo dele, e inclusive sobrou o coração de Santo Inácio. O coração de Santo Inácio foi a relíquia que sobrou, e até aparecia nas veias dele, depois de contar IHS, que era um dos símbolos, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Santo Inácio, ele vai lhe dizer assim, isso no ano 102 que ele morreu, ou seja, esta frase que vamos ler, ela é do 1º século, e a gente vai ver a beleza da Santa Missa, porque a Santa Missa, ela é algo que a gente faz assim, é um ato que ela faz, e que ela está, a cada missa é um ato no tempo, mas fora do tempo, porque ela está unida dentro, digamos assim, fora do tempo, ao momento da morte, da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma só missa, que é celebrada durante toda a história, que começou no Calvário e vai até a última missa no fim do mundo. O nosso fundador, Dr. Plínio Corrêa, que é o mestre de nosso fundador, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele uma vez, quando jovem, ele viu uma estampa dessas muito bonitas, que hoje até estão se recuperando em fotos, né? Que era uma estampa da qual aparecia, o título da estampa era assim, a última missa. E aí era o momento que chegava o fim do mundo, estava todos os anjos assim, o céu cheio de anjos, os anjos assim se preparando para destruir a terra, conforme narra o Apocalipse, esperando que o sacerdote terminasse o item missa est. A missa acabou, a missa é finita, ou seja, a última missa que foi feita na face da terra, estava esperando para destruir a terra, mas os anjos respeitando esta última missa. E aí vem dizer agora, o Dr. Plínio se encantava com essa estampa. Eu procurei de tantos modos encontrar essa estampa em concreto, mas um dia eu ainda acho essa estampa, uma foto dela. E aqui vem o que Santo Inácio vai dizer. Ele diz: esforçai-vos, portanto, para vos reunir mais frequentemente, para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. A missa já tinha outro nome, ela é chamada com outro nome, mas Eucaristia aparece em Santo Inácio de Antioquia, e diz: pois quando realizais frequentes reuniões, são aniquiladas as forças de Satanás, e se desfaz seu malefício por vossa união na fé. Nada há melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Santo Inácio escrevia esta carta aos Efésios, como São Paulo também escreveu aos Efésios. Santo Inácio de Antioquia escrevia esta carta à igreja de Éfeso. E aí eu aproveito esta parte aqui de Santo Inácio de Antioquia para justamente recordar esse ponto, porque tantas vezes, enquanto sacerdote, as pessoas sentem às vezes certas manifestações do maligno na vida, e as pessoas pedem o quê? Estou precisando do exorcismo. E eu disse, olha, alguns estão precisando mesmo, né? Como uma vez aconteceu nos arautos, chegou uma pessoa, bateu na nossa porta lá, a pessoa estava com alguns problemas, aí foi procurar um psicólogo. Ela falou assim: olha, padre, eu fui procurar um psicólogo, mas depois que eu conversei um pouco com ele, ele disse assim: olha, seu problema não é aqui não, acho que está precisando procurar um padre, né? Para o exorcismo. A pessoa foi lá. Mas eu posso dizer qual é o maior exorcismo que existe, mais aquele que a gente chama de exorcismo solene, que é aquela que é feito pelo exorcista oficial de uma diocese. O primeiríssimo exorcismo é uma confissão. A confissão, ela tem um poder muito maior às vezes do que o exorcismo. Por quê? Porque uma pessoa que já está de pecado mortal, a pessoa facilmente ela está vizinha do demônio. Mas a pessoa que se confessa e está em estado de graça, ele perde esse poder sobre ela. E aí, depois de uma boa confissão, algo de mais importante para nós é o quê? A missa e a comunhão. É isso que ele vai dizer aqui, ó. São aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz seu malefício por vossa união na fé.
É isso que no século I, no ano por volta do ano 90, 95, que Santo Inácio de Antioquia hoje vai trazer essa mensagem para cada um de nós. E aí tem outra frase desse grande santo, da qual tive a oportunidade de estar lá tantas vezes agora na Europa. Inclusive tive passar 3 dias na cidade de Ars. É uma pequena cidade que é de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, né? Que é chamado São Cura d'Ars. É uma história lindíssima de São João Maria Vianney, porque esse grande santo, ele tem fatos pitorescos, porque ele era muito pouco inteligente, para dizer assim. Nossa linguagem comum, ele era burro, né? É forte, mas na linguagem comum que diz é assim, ele era muito pouco inteligente, a tal ponto que no momento que tem vários fatos assim pitorescos, que quando ele começou, era uma prova sobre Sagradas Escrituras, e ele pegou o texto assim da Bíblia, ao acaso pegou uma frase assim, começou a estudar. Só que quando ele passava para a frase seguinte, ele tinha esquecido a primeira. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. O senhor lê assim, quando o senhor termina, não é que eu estava lendo mesmo, volta de novo. Aí esqueceu que eu tinha lido depois, fica nesse... E ele foi, voltou e ficou lá uma meia hora desse jeito, aí passou o tempo, foi apresentar-se. Mas no final, um pouco da frase ficou. Chega na hora da prova, assim, era prova oral, né? Terrível. O professor ia perguntando, ele disse: o que tem em São João 3,15? Era a única frase que ele tinha ficado indo e voltando, ele repetiu: passou. Chegou outra vez assim na prova oral, eram mais ou menos uns 20 seminaristas, não sei o quê. Aí o professor foi chamando: fulano, diga tal coisa, fulano, diga tal outra. Todo mundo respondendo super bem, né? Estava chegando só a vez dele, quando o professor disse: essa turma é muito boa, agora 10 para todo mundo. Faltava só ele. Então foi assim que a providência foi salvando a ele, porque este padre que o acolheu sabia que ele tinha o quê? Algo que valia muito mais, que era a santidade, mais do que a inteligência. E aí vem o fato, que aí, de tantos outros que eu encerro comentando dele, que São João Maria Vianney, quando chegou o momento da prova da missa, porque eu passei por essa prova da missa, assim, chega às vezes, no caso concreto dele, era o bispo, ficava de um lado, ele no meio assim, e aqui na frente, e era como se ele fosse celebrar uma missa, para saber se ele tinha treinado, se ele sabia as palavras, ainda mais que era em latim, ele sempre foi péssimo em latim, sabia as palavras, os movimentos e tudo, e ficava o outro sacerdote, que era o auxiliar do bispo, os 3 que eram os juízes dele ali. E na hora de fazer esse gesto, ele se atrapalhava todo, não sabia responder e tudo, e aí o bispo, que estava do lado assim, vendo assim no treino, e aí ele chegou e falou assim, o outro falou, baixinho, né? O que a gente vai fazer com esse burro aqui? Mas como diz aí o célebre ditado, as paredes têm ouvidos, né? E os ouvidos não têm paredes, né? Então ele ouviu, aí na hora que o bispo disse essa frase assim, o que a gente vai fazer com esse burro? Ele ouviu e respondeu: excelência, Sansão, com uma queixada de um burro, Sansão matou 1000 filisteus. Imagina o que você pode fazer com um burro inteiro, não é mesmo? Porque só com a queixada ele matou 1000. O senhor pode fazer muito mais com um burro inteiro. E olha o que ele fez com um burro inteiro santo, a tal ponto que quando ele foi andando em direção à cidade de Ars, que era uma pequeníssima cidade, lógico, não mandaram ele para uma grande coisa, né? A cidade de Ars era assim tão católica, que basta dizer que ela tinha 60 casas, agora faz os cálculos, de 60 casas, 3 bares e 2 casas de prostituição, para manter o comércio de Ars, para ver como é que era. Então ele estava lá, chega nessa cidade, ele vai caminhando a pé, até chegar em Ars, mandaram para a menor cidade da diocese toda. Quando ele chega nessa cidade de Ars, tem um fato muito belo, estive justamente nesse local, tinha uma estradazinha e ele levando assim praticamente numa mochila, no surrão, possamos dizer assim, os pertences dele, e aí a cidade era tão pequena que não tinha nem indicação na estrada, o dia que era Ars, e aí ele encontra um rapaz no meio de uma encruzilhada assim, e pergunta para o rapaz: onde é que fica Ars? Aí o rapaz disse assim: olha, eu sou de Ars, lhe levo até lá. Aí ele disse para o rapaz assim: me ensine o caminho de Ars, que eu te ensino o caminho do céu, né? Porque ele não sabia onde era Ars,
não conhecia o caminho de Ars, mas conhecia o quê? O caminho do céu. E aí transformou a cidade de Ars através da confissão, através da celebração da Santa Missa, num grande centro de peregrinação. Se a gente pegar, por exemplo, os sermões dele, são sermões simples, muito simples, mas pelo contrário, ele transmitia a santidade, e às vezes ficava 12, 14, 15 horas, 16 horas por dia atendendo confissão. A maior parte dormia cerca de 2 horas por dia. E tem fatos inúmeros que podemos contar do Santo Cura d'Ars. Tive a oportunidade de celebrar 3 missas em cima do corpo dele, que está na Catedral de Ars, hoje, na França. E aí vem o fato que agora esse grande santo, ele vai dizer para cada um de nós: se conhecêssemos o valor da Santa Missa, nós morreríamos de alegria. Então eu quero que todo mundo, no fim desse curso, vai ser o maior velório da história de Brasília. 200 pessoas mortas, mas é de alegria. Aí sim vale a pena, aquele sorrisão assim, meio pálido, tudo, mas aquele sorriso de ponta a ponta, porque vamos sair conhecendo aqui, em boa parte, o valor da Santa Missa. Vem depois outro santo, Santo Anselmo. Ele vai dizer assim, essa aqui é forte. Como essa frase aqui de Santo Anselmo, eu já faço aqui uma introdução a outro tema, porque aos poucos a gente vai compreendendo e vamos ver qual método. Pode parecer, mas pode não parecer, mas tem um método ao final de tudo isso, né? Antes de estar aqui em Brasília, há muito tempo ainda, no milênio passado, porque eu sou dessa época ainda, eu morei em Belém do Pará, ali né? Só uma estrada aqui, uma estrada só, daqui de Brasília até Belém, 2.000 quilômetros. Quantas vezes passamos de carro aqui nesse percurso? E quando estava em Belém, fomos auxiliar nas missas, não era sacerdote, em um bairro ali dentro do centro comercial de Belém do Pará, em uma igreja das Mercês, essa igreja, e toda missa que a gente ia, vinha uma frase assim: intenções da Santa Missa, por Elias Pedro nasce. Bom, no outro dia, intenções da Santa Missa, por Elias Pedro nasce. Intenções da Santa Missa, mas isso 3, 4 anos consecutivos, todos os dias, por Elias Pedro nasce. Aí eu perguntei, quem é este Elias Pedro nasce tão recordado? Aí ele dizia assim, não é porque a viúva, ele já faleceu há alguns anos, mas a viúva dele todos os dias manda celebrar uma missa por Elias Pedro nasce. Imaginar que agora eu estou lembrando o nome desta pessoa, da qual certamente esta viúva já faleceu, faz 20 e tantos anos. Ela já era idosa quando eu a conheci, mas ela mandava celebrar uma missa todos os dias por ele. Agora, aí fazemos a pergunta, é belo, posso dizer assim, porque quando dizem até a frase, que quando é que a gente diz que uma pessoa quando morre, até um autor alemão, que depois foi prêmio Nobel, tudo, ele dizia uma frase assim, que a morte não é uma tragédia é quando alguém morre dentro de nós, porque tantas vezes na semana seguinte já se esqueceu daqueles que se foram, mas essa deu uma prova, né, de amor durante a vida, esta viúva, e de amor durante a morte, daquilo que é de principal que se pode fazer por uma pessoa falecida. Quando está em vida, a gente conhece que a pessoa gosta de algum tipo de alimento, uma comida, uma roupa, é um modo de agradar a pessoa. Depois da morte, se essa pessoa é um filho de Deus, o melhor que pode fazer é mandar celebrar missas por ela. Mas qual a importância de uma missa celebrada pós-mortem, ou seja, depois da morte? Vem aqui a frase: uma só missa oferecida e ouvida em vida, com devoção para o próprio bem, pode valer mais que 1000 missas celebradas na mesma intenção depois da morte. Interessante, uma missa que a pessoa assiste em vida vale mais do que 1000 missas assistidas, mandadas celebrar depois da morte. Se Elias Pedro Nasce recebeu 2000 missas depois da morte, se ele assistiu 2 missas em vida, valeria pelas 2000 que foi celebrada por ele depois. Então, tratem de assistir agora, porque eu não tenho nenhuma garantia que vão mandar celebrar 2000 missas por vocês. Olha se vão lembrar. Então trate de assistir. E vem até aquela foto
Eu até publiquei, se eu conseguir, mando para vocês aí, depois começo a enviar para todos bastante material que eu tenho. Perguntei já a Jaqueline se ela tem um telefone de todos para enviar. Tem uma foto que é assim, é uma foto bem tétrica, que é assim, 4 pessoas carregando um caixão, entrando dentro de uma igreja. Aí vai dizer assim: é melhor você assistir missa sendo carregada pelos seus próprios pés, né? Pelos seus próprios pés, do que ser carregado pelos outros. Porque se você deixou de ir à missa tudo, depois outros vão carregar. Quando carregavam, né? Até a igreja, né? Porque lá na Itália, ao menos, esse costume, desde o mais pagão dos homens, sempre antes de ir para o cemitério, sempre ele vai passar pela igreja, né? Então diga, vá com seus próprios pés, do que ir depois pelos dos outros. Só que hoje, se você não for com os seus, nem os outros vão te levar também. Vamos ser um pouco mais coerentes. Então, o valor de uma missa é algo de um valor infinito. Todas as graças a gente pode pedir.